Bom dia a todos vocês que agora nos assistem, que o seu dia seja muito bom mesmo. Eu quero ler com você agora Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, tá bem? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, ao fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "És tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outra passagem já bem conhecida, quando Jesus anda sobre as águas. A Bíblia nos conta então essa história em que os discípulos pegam o barco, sai pelo mar, né? Nós sabemos que aqui é o grande lago chamado mar, e Jesus vai para o monte orar. E aí então, ali no barco, os discípulos têm uma experiência bem forte, né? Uma experiência bem realmente, vamos dizer assim, marcante, porque as ondas eram fortes, os ventos batiam no barco, e eles começaram a ficar muito temerosos, era tarde da noite, muito escuro, e não sabiam o que fazer. E de repente eles veem aquele vulto, né? Aquele ser andando sobre as águas, e a Bíblia diz que eles achavam que era um fantasma, começaram a gritar de medo mesmo. Toda a situação trazia medo, e mais essa visão agora. E Jesus então diz para ele: "Sou eu, né, que estou aqui com vocês." Então Pedro diz assim: "Se é mesmo tu, Senhor, então me permita que eu vá até aí." Olha, queridos, a Bíblia não fala de distância, mas eu tenho certeza que não era poucos metros não do barco. Jesus estava a uma distância considerável, e Pedro então disse: "Se és tu, Jesus, então me permita que eu vá até aí." Ele diz: "Venha." E diz que a Bíblia diz que Pedro então andou também sobre as águas, mas chegou num momento em que ao invés de olhar para Jesus, ele começou a olhar a situação, os ventos, as águas, ondas eram muito fortes, e aí a Bíblia diz que então ele afundou, ele não estava mais sobre as águas. Eu quero dizer para você que Pedro chegou a andar sobre as águas, tá bem? Não foi ele sair do barco e ele afundou, não, ele andou sobre as águas. Quer dizer, teve um momento de fé, teve um momento em que os olhos dele estavam voltados para aquele que realmente é o autor de todas as coisas, aquele que pode realizar milagre. Ele estava com os olhos em Jesus. Enquanto ele olhava para o Mestre, ele andou sobre as águas. Depois que ele olhou para a situação, ele olhou para tudo aquilo que acontecia ao seu redor, então ele afundou. Queridos, isso é uma lição poderosa para nós, porque você não pode olhar para a situação que você vive. Nós não podemos olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para o Mestre, para Jesus. E aí sim, então, conseguiremos passar por tudo isso e ter a bênção. Jesus ainda chega para Pedro, estende a mão e coloca Pedro novamente sobre as águas, e aí depois disso sobre o barco. Entenda isso. Jesus ainda volta com Pedro até o barco, ele não estava colado no barco. Então, quando você dá a mão para Jesus, você realmente consegue passar tudo isso que você tem passado, vencer tudo isso, que a alegria vai vir, a bênção vai vir, quando os seus olhos estiverem em Jesus e a sua mão estiver com Jesus, tá bem? Então, qual é o sentido de tudo isso? Qual é a lição que nós temos hoje? Nós temos a lição de que precisamos nos agarrar em Jesus, olhar para Jesus e vencer todas as coisas, porque Jesus está conosco, tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe, o seu dia seja maravilhoso e que a paz de Deus entre na sua vida e na sua casa. Um abraço, muito obrigado.